no cenário odontologia, como vender no mundo de hoje, assim? Como que o dentista tem que se comportar para fazer uma boa venda? Porque o dentista tem inúmeras profissões, né? Dentro da odontologia, a gente é dentista, a gente é vendedor, a gente é empresário. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai além da odontologia para trazer para você informações, conteúdos diversos aí na área da saúde ou correlacionada à área da saúde. E hoje, aqui no Muito Além dos Dentes, eu tenho um prazer enorme de receber um grande amigo que se tornou amigo por conta das nossas filhas e que é um cara que entende como poucos aí, como a gente pode obter sucesso no mundo dos negócios. A gente vai falar bastante de vendas, de network, como que o esporte entra nessa história toda, contar da metodologia que ele criou, contar do livro dele, enfim, papo que não vai faltar aqui. Bem-vindo, Rodrigão. Bem-vindo ao Muito Além dos Dentes. Querido. Valeu. Muito legal. Bom ter você aqui. Pô, pra mim é um prazer. Vou mandar um beijo pra Nina e pra Bia, né? Estão ansiosas. Apesar da Nina não ter deixado eu ir na festa da Bia, né? As duas estão ansiosas. Não, hoje que o pai da Nina vai lá. Mas muito legal. Acho que obrigado pelo teu convite. Eu sempre falo que às vezes o nosso pior conteúdo é o melhor conteúdo para alguém, né? Sem dúvida. E aí poder compartilhar com você um pouco da nossa jornada, ver a tua conquista aqui. Queria já te dizer que cheguei aqui, fiquei super impressionado com a tua visão empreendedora, porque é muito difícil a gente visitar um estabelecimento no mundo da odontologia com essa visão que você colocou aqui. Eu queria primeiro te dar parabéns como empresário. Obrigado. É muito, muito diferente. É uma cabeça muito legal de como compartilhar conteúdo. Enfim, achei muito demais. Obrigado. Sucesso. Você é sempre muito bem-vindo. E você sabe que até conversei com você brevemente, né, que essa questão assim de vendas, networking, olhar o negócio, a odontologia como um negócio, você como empresário ou dono de uma empresa, é algo que eu carrego e sempre busquei me aprimorar nesses assuntos, mas que para o dentista acho que é algo que está vindo agora, assim, sabe? Essa questão dele entender a importância da experiência do seu cliente no ambiente do consultório, de como existem outras ferramentas ao redor que a gente pode agregar valor e tudo, mas é relativamente novo isso. E até a gente tem um podcast aqui que eu recomendo todos aqui, os ouvintes a procurarem aqui, da Kézia Cardoso, que a gente conversou bastante sobre isso aí o ano passado, mas procurem que é um episódio muito bacana. E a Kézia, ela é dentista, mas se especializou nessa área de negócios e de vendas e ensina dentista a vender. Que legal! Ensina o dentista o que ela chama de além da técnica, né? Que a técnica, ela é o ponto básico, fundamental, mas que existem outras questões que, senão você não vai conseguir o sucesso que você gostaria de ter, né? Sim. Então eu queria que você só rodasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, falasse um pouco sobre o que você desempenha hoje em dia nas empresas, tudo que eu acho que é muito bacana o pessoal saber. Não, muito legal. Olha, eu acho que eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Acho que foi lá que eu aprendi um pouco sobre vendas, sobre como se relacionar com o consumidor. Eu vendia doces com a minha mãe nas barcas do Rio de Janeiro, então isso até escrevi no meu livro Destino do Passageiro, né? E aí, obviamente, que a gente fala o seguinte, em toda a minha trajetória profissional, eu sempre tive a oportunidade de olhar o nosso talento. A gente estava falando um pouco disso, né? Muitas vezes meu talento eu tinha sempre facilidade de me comunicar com as pessoas. Então sempre fui esse cara de conversar, de querer saber. As pessoas sempre na minha faculdade, no meu colégio, né, eu era conhecido aqui em São Paulo como carioca, né? Até hoje meus amigos, quando a gente se encontra, a turma da faculdade, a turma do colégio, é cari pra lá, cari pra cá, mas porque eu sempre fui essa pessoa de interagir
com o ser humano. Eu sempre gostei, eu nunca fui um cara da máquina, da planilha, de ficar atrás. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de lidar com o ser humano, que eu acho que é uma aptidão que o dentista tem, né? Sem dúvida, que é lidar com o cliente dela, conversar com o cliente dela, né? E acabei entrando numa área, né? Fiz faculdade de administração, depois entrei no mercado corporativo e tal, mas minha veia sempre foi empreendedora, né? E eu me descobri empreendedor aos 25, 26 anos, eu comecei a empreender, né? Que era onde todos os meus amigos foram para o outro caminho, da segurança, né? Na época, eu tô falando de 20 anos atrás, quando você tinha... engenheiro. Quando você tinha alguém no mercado corporativo, né? O trabalho... A sociedade falava, você tinha que ter um trabalho, né? Empregado, CLT, né? Hoje a gente fala, acho que as pessoas nem sabem mais o que é CLT. Cada vez vai ser menos, né? Cada vez vai ser menos. Então, essa habilidade, eu fui trabalhando em cima disso e eu sempre, eu falava assim, eu tenho um talento que eu ainda não sei como é que eu vou transformar o meu talento em negócio. E aí, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, eu comecei a fazer planejamento em trade marketing. E aí, um dia, um amigo meu falou, pô, Jamal, você faz tão bem planejamento, você precisa dar o prêmio para os colaboradores. Eu falei, mas tem tanta agência, né? Ele falou, não, pense em alguma coisa diferente. Essa história é verídica. Eu fui num jogo com a minha esposa no Morumbi, sentado, olhei e falei assim, me veio uma luz, me veio uma coisa diferente. Eu vou inventar uma campanha de incentivo de vendas que o vendedor vai ser jogador de futebol, eu vou alugar o estádio e ele vai viver o sonho de infância dele. E foi aí que nasceu o meu negócio, que é o mercado de experiência. Eu estou nisso há 20 anos, Edu, fazendo experiência para marcas e agora para clubes de futebol. Esse é vamos dizer, a minha perna boa, a minha especialização. Eu falo sempre que eu transformo emoção em resultado, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Sim, pouco desse papel, esse pano de fundo, né? Que é você que tem o talento de ser odontologista, né? Ou o dentista, né? Precisa entender agora um pouco do mundo da experiência. Sem né? dúvida, Porque sem dúvida. Antigamente a gente falava o seguinte, hoje as pessoas se movem por pura emoção. Então, para eu ir no dentista, não é um negócio que é fácil para muita gente, né? Se você chegar no dentista e não ter uma experiência boa, vai ser mais difícil ainda. Cria uma outra barreira, né? Então, essa acho que é uma área que vai ser muito legal da gente poder conversar. Com certeza. E aí esse método seu de inspirar, transformar, prosperar, é que molda o seu negócio, é isso? O que molda meu negócio, A gente sempre fala o seguinte, não existe negócio próspero se você só planeja, né? Você está aqui, você estava me contando que você montou todo esse espaço na pandemia. Você saiu da zona de conforto, certo? Muito. Quer dizer, não existe, sem inspiração, a inspiração é importante, muito. A inspiração é onde você planeja, onde você quer ir, né? A transformação é a ação, não adianta só me inspirar e não agir, né? E obviamente que essa combinação inspiração e transformação, todo mundo busca o quê? A prosperidade. Sim. Quer dizer, eu busco ser próspero, né? Ser próspero tem um significado muito importante, né? A prosperidade tem vários sentidos para a gente, né? A prosperidade para você pode ter um foco, para mim pode ter outro, né? Sim. Mas é bem... depois de muito tempo empreendendo, criando cicatriz, vida de lobo solitário, né? As pessoas não falam que empreender tem muita dificuldade. Sim. Tem muita dificuldade. Às vezes as pessoas não têm esse perfil empreendedor, né? Para ser empreendedor precisa de um perfil de resiliência. Precisa muito mesmo, é o que diga. Isso, mas na verdade você vai aprendendo, porque eu acho que essa é uma coisa que, por exemplo, né, no meu caso, eu estava em mim, eu sempre tive esse desejo, essa vontade, mas você não imagina que são tantas, né? E aí você vai criando, na verdade, né, essa resiliência. E falando nesses desafios, nessas dificuldades, hoje, no mundo de hoje, você que está em tantas empresas o tempo inteiro, o que é um desafio em comum com todas? Assim, que você percebe, qual que é o grande cenário desafiador para todas, assim, Brasil? Assim? Olha, o que eu vejo hoje, o maior desafio que principalmente os líderes, né, estão passando a gente ter a sensibilidade de lidar com o ser humano.
Hoje eu falei uma frase antes de chegar aqui que Uhum. colaborador doente, empresa doente, né? Então, a gente tem uma linha de separação na nossa vida que é antes da pandemia, pós-pandemia. Muita gente acreditou que o pós-pandemia o mundo iria mudar, né? Para melhor. Ou talvez as pessoas tivessem mais amor ao próximo, porque na pandemia foi muito duro para muita gente, para todos Sim. nós, né? Sim. O conviver solitário, as dificuldades que muita gente perdeu entes queridos, né, na pandemia. Então, o mundo, depois da pandemia, eu achei, poxa, o ser humano vai ter um olhar diferente para o próximo, né? E foi o contrário, né? A gente hoje tem tá passando por uma dificuldade muito grande na liderança de pessoas, porque as pessoas estão mais sensíveis, né? O fator mental hoje é uma coisa que está dificultando muito o resultado, né? Então você fala assim, olha, hoje você está prezando pela saúde do teu colaborador, seja ele qual for, se ele chega um dia e fala para você, pô, eu queria passar uma tarde com meu filho, você vai falar, poxa, sim ou não? Ou você vai ter aquele modus antigos de operação? Depende muito. Então essa sensibilidade, né? Acho que está sendo muito difícil lidar com as pessoas que estão vivendo essa fase nova. As gerações são diferentes, a minha e a sua. Sim. A gente veio de uma geração que tem que ralar, você tem que ter resiliência, né? Talvez as dificuldades da vida para essa galera mais jovem, eles têm menos resiliência à dificuldade. Então, na hora que ele vê uma dificuldade ou ele vê alguma coisa que a empresa não está olhando por ele ou que ele não está sendo no modus operandi que ele gostaria de ter, ele despluga. Despluga sim, despluga de falar, amanhã eu não vou mais, né? E a gente não estava acostumado muito com isso, né? A gente estava... As pessoas pediam um aviso prévio, lembra? 30 dias. Hoje não, hoje o desplugar está muito fácil. Então, o que a gente vê nas empresas Mas acho que tudo, né, assim, né? Tipo, fast fashion, fast food, é tudo super... não é super, mas é tudo fluido, né? Fluido. Tudo fluido, né? Outro dia eu estava com um grande amigo meu da área de internet, e aí eu perguntei para ele, pô, qual é a diferença? O que está levando o mundo digital e o mundo presencial? Eu nasci no mundo... Eu e você, a gente só nasceu no mundo presencial. Sim. Hoje, nossas filhas têm 2 mundos. Tem o mundo presencial e o mundo digital. E aí ele me respondeu, ele foi muito feliz, ele me respondeu o seguinte, ele falou assim, Jamal, pega a tela do celular. Aí eu peguei. Agora, você quer ver Instagram, quer ver TikTok? Você vai mudando a tela, certo? O poder está no seu dedo de você ver. Agora, olha para isso aqui, passa o dedo no presencial. Você está mudando alguma coisa aqui? É muito mais chato. Aí falei, a grande diferença é essa, que é o que você acabou de dizer. A gente está vivendo o líder está tendo uma dificuldade muito grande de entender a cabeça do seu time, né? Entender como lidar com cada um, porque cada um tem suas dores, cada um tem o seu perfil. Então, hoje, uma das maiores dificuldades que você tem na liderança nas empresas é o relacionamento e é o engajamento dos colaboradores. E aí você acha que nessa história, para engajar os colaboradores, que entra a experiência? Sim. A experiência tem um fator importante para o colaborador engajar mais, ou se tornar mais resiliente, vestir mais a camisa? Como você enxerga isso? Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? Porque a tua pergunta foi muito feliz no aspecto assim. O que faz hoje muitas vezes a pessoa sair de casa e ir para o trabalho, muitas vezes a grande maioria passam 6 horas da manhã no CPTM lotado, metrô lotado, chegam muitas vezes atrasado ou não atrasado no seu trabalho. O que faz a pessoa levantar da cama? Então, essa é uma pergunta que a gente faz. Pô, você acorda, vou te perguntar, você acorda feliz para vir trabalhar aqui? Com certeza. Algum fator te deixa... algum fator te move a você vir aqui? Que é o qual? A emoção, certo? Emocionar. Você dá para ver seu sorriso, o seu olhar. Você é apaixonado pelo teu trabalho, correto? Sim. Muita gente não tem essa emoção.
trabalha pela uma questão da sobrevivência. Que aquele ganha-pão é que sustenta ela ali na... Então, o grande segredo dessa história toda é o equilíbrio da pessoa olhar. Qual é o meu talento? Às vezes a gente esquece de perguntar, né? Todos nós temos um talento. Será que o meu talento, onde eu estou indo trabalhar, me gera emoção? Então, essa é uma pergunta que é interessante para você, empresário, fazendo a entrevista com o teu colaborador que você quer contratar. Fala para ele, vem cá, eu queria te perguntar, qual é o seu talento? Muita gente não vai saber te responder. Porque não sabe o talento que ela tem. Não descobriu ainda. Não descobriu ainda. E aí o que acontece? Muitas vezes, processos tradicionais, pessoas nos lugares errados, usando seu pouco talento, baixo engajamento. Tá certo? A partir do momento que você tem uma sensibilidade maior na hora de contratação, de um olhar mais humano, de perguntar para a pessoa quais são os objetivos, por que você quer vir trabalhar aqui, qual é o seu talento, você vai ter a sensibilidade de olhar aquele colaborador para ver, será que esse colaborador vai vestir minha camisa? Será que o DNA do meu negócio vai engajar ele? Então, isso são sensibilidades, são atitudes na pequena prática que te ajudam muito a formar um time engajado, né? Eu cheguei aqui, a tua colaboradora, eu diria, do concierge seu, né? Foi me senti um príncipe, seu Rodrigo, já sabia meu nome, senta aqui, quer um café. Quem não gosta de ser bem recebido, Edu? Então, isso faz parte de uma experiência, né? Às vezes você vai num lugar de carro, vamos dar um exemplo aqui diferente, vai. Você já foi num Lava Rápido em São Paulo que você é muito bem atendido? Um Lava Rápido, tipo, você vai lá lavar teu carro. Você sabe que nunca tinha ido. Mas aí, um dia tava chovendo e eu precisava lavar meu carro. E os lavacarros, quando tá chovendo, né, não dá, porque quase todos não é nem coberto direito e tal. E aí eu tava indo no shopping em Iguatemi. E lá no shopping Iguatemi tem um lavacar lá, um caro ainda, né, desses lavacar mais sofisticado assim e tal. E quando eu parei o carro nesse lavacar, provavelmente por causa do meu seguro, eles têm um leitor que identifica a placa do carro e que fala que eu sou segurado pela Porto Seguro, sem nenhuma propaganda, mas sou segurado por eles. E ele falou assim, seu Eduardo, porque você é Porto Seguro, você tem um desconto aqui. Sensacional! Assim, você falou muita coincidência, mas olha, foi um negócio que difícil eu não querer fazer o serviço lá, mesmo que seja um valor... overprice, exato. Né? Então, exato. Às vezes a gente fala assim, essa gentileza foi criativa, tá certo? De chamar pelo nome, né? É um negócio que, te despertou, você falou assim, se esse cara me cobrar aqui um overprice, eu vou pagar porque eu já me senti acolhido. Então, a experiência... Muita gente me pergunta, Jamal, o que é fazer experiência? Né? Como é que você faz experiência? Experiência se faz com informação, porque o cara te chamou de Eduardo. Você precisa conhecer com quem você está lidando. Personalização, porque a partir do momento que eu te chamo de Eduardo, cara, você vai prestar atenção no que eu estou falando. Então, se eu for na padaria e a atendente da padaria me falar, seu Jamal, que bom que o senhor está aqui, eu vou dar um bom dia para ela, porque ela me chamou pelo nome. E eu sempre falei pro meu time, nunca comece um e-mail, aqueles e-mails sem um primeiro nome, ou com um bom dia, ou com boa tarde. Porque as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Então, no consultório odontológico, o que você considera que acho que seriam dicas interessantes para a equipe? Para a gente proporcionar. Muito legal. Olha, uma sensibilidade que as pessoas, às vezes, você tá vamos dizer que você recebe um teu cliente. Olha a lista de clientes, vê se algum daqueles teus clientes no dia faz aniversário. Se fizer aniversário, compra uma sensibilidade para aquela pessoa, escreve à mão. Rodrigo, feliz aniversário, é muito bom você ser meu cliente. Isso é uma forma da gente, às vezes, com pouco investimento, mas a pessoa se sentir acolhida. Quantas vezes eu recebi uma carta, você vai falar, Rodrigo, você carta? Não, mas algum material escrito à mão
de uma dentista que... quantas vezes eu fui numa dentista aos 52 anos que eu tenho? Várias vezes. Qual foi o pós-vendas de todos os meus dentistas que eu passei na minha vida? Zero. Ninguém conhecia o Rodrigo, ninguém sabia que o Rodrigo gosta de futebol. Tá certo? Sim. Imagina eu chegar um dia no consultório... Vamos mudar os papéis. Eu sou o dentista e você é meu cliente. Eu sei que você é palmeirense. Aí um dia você vai no meu escritório e eu falo, Edu, antes da gente começar a nossa clínica, comprei essa camisa para você. Você ia ficar feliz ou não? Muito. Aí que tá a experiência. As pessoas não perguntam pro cliente como é que é a vida dele, o que faz ele se emocionar, o que emociona a vida dele. Não se conecta. Não se conecta. Senta na cadeira, começa o tratamento, acabou, próximo. E isso aí é o que não gera venda, não gera conexão. Você sabe que é uma das coisas que eu, inclusive, falo em muitas das minhas aulas, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com colegas, que o momento que a gente, de maneira geral, a gente tem um questionário de saúde, que a gente chama de anamnese, que a pessoa responde questões da saúde dele e tal, né? E eu sempre falo para as pessoas que estão me assistindo, ok, a gente pode ter esse questionário de saúde, mas a entrevista é fundamental. Então, assim, você viu assim, Rodrigo, toma essa medicação aqui, certificar que ele tá... Há quanto tempo precisa... Tentar criar estratégias para quebrar o gelo e criando vínculo e conexões a partir de um momento técnico que é obrigatório, que é fazer essa entrevista de saúde, mas ali gerar conexões que são interessantes. Então, eu sempre brinco também que no meu escritório eu tenho uma estante, nessa estante tem foto das minhas filhas, nessa estante tem 3 livros do Palmeiras, nessa estante tem uma parte religiosa, porque são coisas minhas, reais minhas, mas que são todas também símbolos que a pessoa pode criar, se conectar. Você tem 2 filhas? Putz, você também torce pro Palmeiras? Putz, já vi que esse doutor dos Palmeiras não vai dar certo. Cria uma estratégia, assim. Isso é uma coisa que eu sempre me preocupei, assim, sabe? De criar maneiras de... você viu ali o consultório, né? A gente tem um corredor de mais ou menos 8 metros, assim. Da hora que a pessoa entra na clínica até o final do corredor, que é onde começa a minha sala. Eu sempre estou esperando essa pessoa no final do corredor. Porque nesses 8 passos que ela vai dar, 9 passos que ela vai dar, eu estou observando várias coisas que eu posso criar estratégias de comunicação com ela. Ou será que ela veio bem arrumada ou não? Será que ela tá com ar de cansada ou não? Será que ela tá com ar de medrosa ou não? Ela tá acompanhada, não tá? Assim, são várias relances assim, que eu tô criando na minha mente pra hora que ela chegar, depois de 9 passos, eu ter conversa. Porque eu acho que esse ponto é fundamental. E assim, mais uma vez, só faz isso quem gosta de gente, né? Assim, que nem você falou assim, eu gosto de gente. Dentista tem que gostar de pessoa, de cuidar de gente. Sim. Então... Mas é algo que às vezes você precisa treinar, né? Não tá no talento da pessoa em gerar esse tipo de comunicação. Mas ele entendendo o quanto isso é importante, o que isso vai trazer de benefício para a conexão, é fundamental. A gente estava falando aqui antes do programa, né? Que muita gente me pergunta, você nasce vendedor, se torna vendedor, né? Por que vendedor? Porque o vendedor eu diria que é o profissional que mais precisa entender disso que a gente está falando, chamado rapport. Né? Sim. O vendedor precisa criar uma conexão. Então, você vai comprar uma casa, os melhores corretores são aqueles que são feras em rapport. Ele fala justamente o que você acabou de dizer. Ele não está preocupado em vender o apartamento em 1 hora, 2 horas. Ele primeiro está preocupado em saber como vai se conectar com aquele cliente. Então, você pega vamos dizer, vendedores privates, que o cara vende bens duráveis de alto valor agregado, são excelentes pessoas e estão primeiro preocupados em saber quem é o Edu, o que o Edu gosta, onde o Edu viajou, como o que o Edu gosta de... na vida gourmet, o que o Edu gosta de comer. Sim. Então, isso que a gente está falando é o seguinte, voltando aqui, o vendedor. Tem muito vendedor que nasceu com talento, mas esqueceu de treinar, que nem jogador, né? Então, aquele talento que ele nasceu nato, ele não treinou, perdeu
a habilidade. E tem gente que não nasceu com talento de vendedor, mas treinou e se tornou um mega vendedor. Sim. É a história do Cristiano Ronaldo e do Messi. Todo mundo fala, né? O Cristiano Ronaldo é um cara determinado, porque treina, e o Messi nasceu com talento de goleiro, jogador, aquele jogador raiz de rua e tal. Sim. Então, essa acho que é uma prática muito legal para a gente dividir com a nossa audiência, que é, cara, você precisa primeiro se conectar com as pessoas. A pessoa precisa se sentir confortável. Né? Eu falo que eu fui num cardiologista, um dia eu precisei do cardiologista, eu já fui em vários cardiologistas. Mas um garoto jovem que me atendeu, eu fiquei encantado por ele. Ele, antes de ver meus exames, falou: fala aí, Rodrigão, me conta aí. Conta um pouco de você, o que você está vivendo, a vida está tranquila, fácil, não tem estresse, como é que é? Porque você vai ser o 18º cara que hoje eu tenho na minha consulta que vai falar que está estressado. Se falar para mim que não está estressado, eu vou embora. Pô, quebrou, né? Ele quebrou o gelo, né? Completamente a forma de esperar que o cara já começava a me falar, pô, tem que tomar remédio para pressão alta. Assim. Aí ele olhou e falou: agora que eu te conheço, deixa eu ver esse check-up seu aqui. Aí começou, tal, pô, isso aqui tá legal. Até a forma dele me falar que eu precisava tomar certos cuidados na minha saúde foram atenciosas, carinhosas. E era um garoto novo, era um cardiologista novo, mas que tinha uma habilidade de conexão. Sim. E é algo, mas o bacana disso é que se você não tem essa habilidade, é algo completamente treinável, certo? Treinável. E quais são as dicas? Aonde se treina? Se alguém fala assim, putz, eu preciso melhorar. Vem aqui no Edu, que a gente vai montar um curso sobre experiência de atendimento. Que é algo que existe sim cartilhas, né? Todo mundo fala que o americano é assim, o americano é chato, que o americano não sei o quê. Americano, eu falo que vai no varejo americano, eu acho que eles têm cada lição para ensinar a gente, né? O cara vai abrir uma loja, antes de abrir a loja, reúne toda a galera que vai vender, canta uma música, dança, engaja, a galera já sai pro dia com uma energia, pode até não estar num dia legal, mas aquele momento ali daquela música, daquela distração, engajou pro cara tentar vender, né? Então eu digo assim, existe técnica? Existe. Hoje não existe um curso que fale sobre experiência. Tava até, antes de chegar aqui, tava falando com um amigo meu do mundo digital, falei: será que a gente monta um curso de experiência? Assim, é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais aqui, inclusive, assim, da experiência da primeira consulta, sabe? Assim, a primeira vez que essa pessoa está vindo ao consultório. Assim, tem um checklist, sabe? Tem um checklist. Sim. E a gente tem um checklist aqui no consultório, e todo mundo sabe. E todo mundo sabe aqui, dos colaboradores, quem é o novo paciente do dia. As pessoas sabem que é um novo cliente. E um novo cliente segue um checklist de cuidados, entendeu? Então, porque pode ser que ele fique perdido ali embaixo no estacionamento e não saiba como funciona, e a experiência lá embaixo pode ser ruim. Aqui, a hora que ele chega, ele, como você falou, ser recepcionado pelo nome, faz toda a diferença. Algumas questões da clínica, né, da pessoa que vai recepcioná-lo, mostrar, aqui é o ambiente da clínica, e caminha e mostra o cuidado com o degrauzinho aqui e tal. Isso mostra o cuidado e a atenção. Quando ele sai do atendimento, ele recebe algo específico da primeira consulta, que por exemplo, a gente tem um cheiro específico à clínica. Então ele recebe um home spray com um cheiro da clínica. Então assim, a gente tem vários checklists para fazer com que realmente possa falar assim, nossa, nem parece que eu fui no dentista. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Olha, você está de parabéns, porque eu sempre falo isso onde eu posso palestrar. Todo mundo fala que a experiência traz um ar assim, negócio super difícil, né? Experiência é cuidado. Experiência é olhar no seu olho. Sim. Muitas vezes experiência é poder escutar um pouco de você. Porque às vezes as pessoas estão tão solitárias. Acho que você deve ver muito isso. As pessoas estão tão solitárias, estão tão sentindo uma ausência de carinho, que se às vezes a gente pode chamar de dentista, claro. O dentista, antes de começar o tratamento, respirar
e ouvir um pouco esse paciente, ali já fez uma grande experiência para ele no dia. Sim. Aí ele poder falar que ele está, às vezes, com algum medo ou com algum problema na família, né? Isso faz uma enorme diferença. Sem dúvida. E essa sensibilidade a gente tem sentido pouco na medicina. Eu tô falando na medicina. E tem que ser autêntico, né? Autêntico. Porque não pode ser aquela coisa forçado, forçada. mimar, né? Não é mimar, não é isso. É cuidado mesmo, né? É cuidado. E hoje, na medicina em geral, se perdeu isso. Né? Então, você vai hoje numa consulta de plano de saúde, você já fala, o cara não vai nem me examinar, não vai nem tirar minha pressão. O cara vai olhar para mim, vai me perguntar o que eu tenho, ele vai receitar 3 remédios ali, tchau, vai embora, que ele tem 10 minutos para me atender. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que esse carinho e atenção em fazer uma experiência, em a gente elaborar e estar na criatividade, ser criativo. Né? Ser criativo, conhecer o seu cliente. Sim. Né? É o que você falou, os símbolos, Palmeiras, a minha família, a minha oração, e dali você consegue também olhar para o teu cliente com um modus operandi, como é que foi seu dia. Sim, né? sem dúvida. Então, acho que isso faz muita diferença. A experiência é muito... Você sabe que hoje eu sou muito convidado assim, para falar sobre experiência assim, em alguns lugares. Né? Eu me sinto até lisonjeado. Assim. Às vezes eu fiz uma palestra na Audi em Belo Horizonte, né, porque lida com clientes de alta renda. Eu trabalhei no marketing da Quinta da Baronesa, poucas pessoas sabem, mas há muitos anos ajudando o marketing do golfe da Quinta. Que legal. Então conheci um pouco como é que é o mundo também dessa pessoa de alta renda, como é que você lida com ela, né? E assim, eu vou te falar uma coisa, Edu, que é muito comum, tá? Seja pessoa, vamos dizer, com uma vida mais simples, até aquela pessoa que tem uma vida mais luxuosa, independente do ser humano, tem uma palavra em comum nessa lacuna aqui chamada atenção, carinho, olhar no olho, se sentir pertencente ao problema daquela pessoa. Isso, para toda a tua equipe aqui, ou para todo mundo que está assistindo a gente, que quer ser diferente no que faz, é tão simples fazer, né? Sim, sem dúvida. É o que você falou, tem que gostar de ser humano. Sem dúvida. Pessoal, se você está gostando aqui desse bate-papo, não deixa de compartilhar no seu grupo de amigo, se inscrever aqui no canal, deixar o joia, seguir o Rodrigo nas redes sociais e, mais uma vez, compartilhar com os amigos aí, porque quanto mais engajamento, quanto mais aí visualizações nós tivermos do bate-papo, melhor para todos nós e o nosso projeto funciona melhor. Então não deixa aqui de se inscrever no canal, tá bom? Rodrigão, e o livro? Cara, o livro... Sabe de uma coisa? O livro foi uma surpresa na minha vida. Eu nunca imaginei escrever... Quando meus amigos foram... Porque eu fiz o dia que eu fui fazer o lançamento do livro... Na minha época... Fiz uma sessão de autógrafo. Fiz uma sessão de autógrafo. E a Fabiana Scaramella, que era minha assessora de imprensa na época, conseguiu a gente fazer lá na Livraria Cultura, no Iguatemi. Olha, que legal. Foi mó legal, né? E, cara, eu tive várias surpresas lá, assim. Começou 7 horas da noite. Era 11 horas da noite e a moça da livraria me perguntou assim... O que o senhor é? O senhor trabalha no digital? Porque já são quase 10h30 da noite e ainda tem fila aqui. E eu falava assim, gente, eu fiquei tão emocionado que veio pessoas de várias fases da minha vida, né? Eu tenho uma história que eu falo que eu fui muito ajudado na minha jornada, né? Assim, a gente teve muita... principalmente aqui em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive vários amigos que foram maravilhosos comigo, que eu frequentei a casa, que são meus amigos até hoje. O paulista tem muito disso, né? A gente brinca que carioca fala, vai lá em casa, mas nunca dá o endereço, né? Mas pô, o paulista tem muito esse lado legal, que é quando ele é amigo, ele é teu amigo mesmo, assim, de muito tempo. Então eu tenho maravilhosos amigos aí de muito tempo, desde que eu cheguei em São Paulo, né? E aí, essa questão de escrever o livro, a Fabiana falou um dia, como é que surgiu?
Um dia, ela contando a minha vida, ela falou assim, cara, você precisa contar isso num livro. Eu falei, Fabiana, você tá de brincadeira. No dia que meus amigos falaram que o Rodrigo Jamal escreveu um livro, os caras não vão acreditar. Dito e feito, né? As figuras dos meus amigos lá no dia do livro falavam assim, nossa, o Monteiro Lobato deve estar se revirando aí no caixão. Você escrevendo o livro, né? Eu sempre fui extrovertido, brincalhão, né? Mas também tinha o meu lado CDF, assim, também sempre fui um cara que prezei por tirar boas notas. Né? E foi muito legal. E quais são as lições do livro? O livro conta sobre as jornadas do empreendedorismo, que muita gente não fala. Então, todo mundo hoje fala para os jovens para ter uma startup, né? Todo mundo fala que, é maravilhoso ser dono do seu próprio negócio. Você tá aí, né? Mas ninguém conta as dificuldades e as jornadas de você empreender. Né? Tanto que na pandemia eu tive um programa na rádio chamado Erros e Acertos. Que legal. Que eu convidava as pessoas para falar assim, eu quero ouvir sobre aonde você errou. Porque ninguém fala de erro, né? E o erro, ele é um conteúdo maravilhoso para a gente conversar. Porque quando você escuta que alguém errou naquele assunto, se você for fazer uma jurisprudência ou fazer um collab, você vai falar, nesse caminho eu não vou. Né? E o livro surgiu para justamente contar as minhas dores da minha jornada de empreendedorismo, né? Que muitas vezes, infelizmente, a gente não tem um conteúdo autêntico, que fale e oriente as pessoas. Primeiro, para ser empreendedor, não é todo mundo que pode ser empreendedor. Segundo, você tem que olhar para você e falar assim, eu tenho resiliência na minha vida? Porque é a palavra mais forte. Você fala assim, eu fiquei vendo lá os caras de sucesso na internet, porque você abre a internet, abre o Instagram, todo mundo tem sucesso, né? Não tem nenhum quebrado no Instagram. Você já viu alguém falar, hoje eu tô quebrado com uma dívida? Ninguém fala. Só tem cara andando de carrão, ou numa casa boa, falando do sucesso, você vai ser um novo milionário, né? Mas as pessoas não contam que para empreender é uma vida solitária primeiro. Você empreender seu negócio, você é muito sozinho naquilo que você faz. Você tem dúvidas, você não sabe qual caminho seguir em determinados momentos na jornada de empreendedorismo. Você erra. Você perde dinheiro. Sem dúvida. Né? E aí a gente tem uma cultura tão forte do cara falar... Sabe o que eu falo, Edu? Falo uma brincadeira assim, ó. Se você chegar hoje na sociedade para um amigo e falar assim, cara, hoje eu perdi dinheiro. O cara já te olha assim e fala assim, tá doente? Né? A gente tem uma cultura tão forte e enraizada que a gente não conta as nossas perdas. A gente tem vergonha de falar sobre elas. E empreender, você perde e ganha. E vou te falar, você perde às vezes muito mais do que ganha. Você vai vender, vida de vendedor, você ganha 300 não para um sim. E quem conta isso para alguém? Ninguém conta, entendeu? Então, assim, o livro ele tem essa sacada de contar as minhas cicatrizes, né, na minha jornada de empreendedorismo, que eu conto para as pessoas, olha, foi dolorido, eu fiz isso aqui, eu errei, né? Então por isso que chama-se o destino do passageiro, é onde eu queria chegar e toda a minha passagem naquela viagem, né? Legal. Que teve coisas boas, teve coisas difíceis também, né? Momentos difíceis, né? Então o empreendedorismo não é para todo mundo, a primeira coisa que eu falo. Sem dúvida. E hoje você trabalha muito com experiências no mundo do esporte, né? Especificamente futebol, né? Sim. E como que é essa conexão do esporte com os negócios, assim, e a experiência no meio, assim? Como que se transforma isso? Que legal. Você sabe que eu falo, o esporte é um tema na nossa vida que você vai passar a tua vida. Você não vai nunca dizer que nunca assistiu um esporte, ou nunca torceu no esporte, ou nunca praticou um esporte. Todo mundo ou um dia torceu, ou um dia assistiu, ou um dia praticou esporte. Então, esporte é uma palavra fortíssima na nossa vida, né? Qual é a palavra mais forte no mundo esportivo? Chama-se emoção. Então, você torce por emoção. O atleta, ele supera os desafios deles por pura emoção. E aí é muito legal essa parte, que a emoção te move no esporte.
para ela você tem que ter uma neurociência muito boa, que que a gente chama que é a programação neurolinguística, que é todos esses atletas de alta performance, de resultado, ele tem um trabalho com a mente, de gerar resultado, de você cuidar da tua mente, de você olhar o seu destino, né? Então, o esporte, em paralelo aqui, tem um negócio chamado empreendedorismo, seja ele corporativo. Esses dois mundos têm muito a ver. Por quê? Porque na empresa você tem um time de colaboradores. Como é que eu lido com as minhas estrelas do meu time? Como é que eu motivo o meu time a gente superar um desafio de venda naquele mês? No esporte, o técnico tem um time. Pô, às vezes ele tem as estrelas. Como é que ele vai fazer o time jogar pelas estrelas? Como é que vai fazer o time jogar pelo técnico? Às vezes você gosta de futebol, com certeza. Porque a gente já se encontrou no estádio várias vezes. Por que um time, um mesmo time, com os mesmos jogadores, troca o técnico, certo? Aí você fala assim, ué, trocou o técnico, era o mesmo time no mesmo campo, não mudou nada, mas mudou o técnico. E aí você sai de um técnico que só tinha derrota para um técnico que só ganha. Sim. O que houve de diferente nisso? Houve talvez o quê? Vestiário, empatia, rapport, o time joga por ele, Sim. ele fala a linguagem dos atletas. Isso está muito no nosso mundo corporativo. Né? E aí um dia eu consegui olhar essas duas bandeiras e falar assim, eu não quero entrar no esporte para vender o patrocínio. Isso tem muitas agências que fazem. Mas eu quero entrar no esporte para trabalhar com emoção. Então a emoção me levou ao mundo da experiência. E hoje eu acabei me especializando nesse mundo, que é conhecer bem um torcedor, desenvolver projetos para aumentar a receita do clube gerando emoção positiva desse torcedor. Né? Então a gente desenvolveu uma cartilha, né, que acabamos desenvolvendo para muitos clubes, e isso é um negócio que a gente criou. Muito legal. E tem muito paralelo com o mundo corporativo também. Muito legal. Falando em técnico, em líder assim, né, e jogando a sardinha pro lado do Palmeiras, o Abel é impressionante, né? Não, Porque eu gostei muito do livro dele, assim, aliás, quem não leu, acho que certamente você leu. Eu gostei muito, ele dá vários insights empresariais, assim, né, de como ele caminha a liderança, né, do grupo. Porque assim, eu como palmeirense, falei, cara, no ano passado eu falei, nossa, agora acho que acabou o time, né? O ciclo acabou, tipo, julho do ano passado, assim, acho que agora acabou e tal. E de repente, ele ressurgiu o time, não tem mais time titular, todo mundo é titular, e todo mundo joga bem, e ele tem 3, 4, 5 times diferentes e... assim, eu fico impressionado, e são praticamente 5 anos, né, de um mesmo técnico num mesmo local, e que a torcida apoia, que o jogador respeita, que a diretoria respeita. É incrível, né? Ali tem... Eu acho que foi muito bom a tua citação no aspecto assim, é um composto, né? Começa que o clube, ele já veio há anos, né? Desde a época do Paulo Nobre, depois os outros presidentes até chegar a Leila, o clube se preocupou em se profissionalizar, né? Então, isso fez um ambiente profissional. O ambiente faz diferença. Sim. Então, chegar aqui na tua clínica, você criou um ambiente que eu, leigo, falei, caramba, que visão empresarial, né? Que detalhe. O ambiente faz a diferença. Ontem eu estava fazendo um treinamento sobre vendas e teve uma parte que eu adorei, que a pessoa falou o seguinte, por que você vai no estádio de futebol? Aí eu falei, pô, porque futebol é maravilhoso, eu gosto de futebol desde criança. Aí ele falou assim, você já parou para pensar que você entra no estádio, você tá lá com 30 mil, 40 mil pessoas, todo mundo cantando o mesmo canto, aplaudindo. O cara faz gol, você abraça um cara que você nunca viu na sua vida. E o que faz aquilo ali? Qual é o ambiente? O que o futebol ali te mostra? Aí o cara falou assim, ambiente. Então, quando você tem um ambiente, que você chega no teu ambiente de trabalho, olha lá, vamos dar dicas para a nossa audiência. Se você, Edu, eu chegar aqui, peguei ônibus, peguei CPTM, cheguei no trabalho e você falar assim, não dá um bom dia para mim, eu começo meu dia horroroso. Você concorda?
Agora, se você não chegar aqui no seu trabalho e falar assim, Rodrigão, vamos lá, vamos começar, vamos ficar bonito, dá um tapa aí na careca, pá, os clientes estão chegando, pô, vamos começar o nosso dia que vai ser maravilhoso, que Deus nos abençoe, nos proteja e vamos transformar a vida dos nossos clientes. O ambiente, ele é uma química. Sim. Ele te faz até atitudes que você nem imaginaria. Então, porque às vezes você fala assim, no estádio o cara briga, porque ele inflama. Então, em todo lugar que você tem um ambiente, pessoas com energia, o poder de inflamar você é gigantesco. Então, pensa você aí se o teu consultório é morno. Se ele for morno, colaboradores vão ser mornos. Se você for alegre, feliz, for para cima, toda a tua equipe vai ser para cima, porque quem faz o ambiente é você. Então, o Abel, com certeza, você vê que ele tem uma coisa que eu fico pensando assim, ele é o cara do resultado, né? Ele tá no banco lá, o cara não dá uma falta, ele fica arara, ele vai lá no quarto juiz, ele não sei o quê, parará. Ele tá 5 anos com a mesma postura. Eu não tô nem questionando aqui a imprensa que fala que se ele é assim, se ele é assado, mas pode ter certeza, ele tem o resultado. Ele sabe conduzir estrela, né? Talvez, hoje o futebol brasileiro, o que está acontecendo? Muitos times estão colocando técnicos estrangeiros. Sim. Né? É cada vez mais, né? Então, o São Paulo agora acabou de... Saiu um, entrou outro estrangeiro, hoje. E você falou uma grande verdade. O Abel, todos são titulares. Você vê, se a gente pegar o atemporal aqui no primeiro jogo do Mundial, o segundo tempo do Palmeiras, ele ganhou pelo banco. Você vê que ele trocou os jogadores, o time foi outro, mas jogaram com a mesma garra, ou até um pouco melhor, qualidade, né? Que os titulares que começaram o jogo. Né? Então eu digo assim, o futebol tem muito a ensinar pra gente que tem consultório de odonto, pra você que tem uma loja, eu sempre falo isso, uma loja no bairro, é só a gente querer buscar o conhecimento. É verdade, acho que assim, o futebol é uma coisa que me fascina, assim, ir ao campo me fascina, porque eu assim, quem é palmeirense, eu sempre brinco com meus amigos assim, é palmeirense, mas não vai no estádio, porque né, eu vou assistir jogo do Palmeiras, vou assistir jogo das pessoas, mas às vezes ir no campo é uma experiência muito mais significativa. Assim, ir ao estádio é muitas vezes melhor. Porque aí quando você está vendo o jogo pela televisão, é apenas um jogo. Quando você está no estádio, é muito mais que um jogo, né? É muito mais que futebol. Então, tipo, eu sempre sento no mesmo local. Agora a Bia tem uma cadeira junto comigo. Agora a gente tem uma do lado do outro. Ai, que legal. E as pessoas que estão ao nosso redor, sim, todo mundo já se conhece ali, então você já se conectou, né, ali. Então cria, como você falou, uma atmosfera de energia muito bacana, né, muito interessante, de diferentes classes sociais, né, sim, completamente... E você pode perceber uma coisa, independente do negócio, tá? Pode reparar, em todo lugar que você tem a capacidade de aglomerar pessoas, gerar energia positiva, essas pessoas retornam. Então, eu não sou seguidor de igreja nenhuma. Igreja, quantas igrejas as pessoas foram numa igreja e falaram, pô, talvez o discurso desse padre não é o discurso que me toca. Aí você troca, de repente você vai na outra igreja, tem música, pô, vamos cantar. Vamos pro alto, bate palma. Aí você fala, cara, aqui eu me achei. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem uma palavra no mundo tem muito a ver com experiência que se chama emoção. Essa é uma palavra poderosíssima. A emoção te leva a gerar o amor. O amor, ele é aquecido pela emoção. Né? Então, você ama tua filha, você beija tua filha, você chega em casa, talvez, muitas vezes a gente corrido, tal, às vezes não consegue dar um beijo, um abraço, mas se policia, da mesma forma que você se policia para atender bem teu cliente, se policiar em casa. Essas pequenas atitudes... Acho que eu ia conversar com você sobre essas pequenas atitudes. O quanto que ela transforma o negócio, o ambiente, a sua casa, né? Assim, coisas pequenas, né? Do dia a dia. Sim. Olha, eu vou começar contando uma passagem na minha vida muito difícil.
Nessa jornada toda que eu passei, ninguém flutua no empreendedorismo sem ter altos e baixos. Quem é empreendedor há muito tempo, ou um dia você quebrou, ou um dia você faturou, e a vida ela vai se tornando esse voo na alta altitude, na média altitude, na baixa altitude. A gente passou por um período muito difícil, trabalhando com evento, 2 anos parado, sem receita. Foi um aspecto, eu tô falando da nossa vida financeira, foi muito difícil. E aí um dia, eu jantando com a Fá e com a Nina, teve uma passagem que foi muito importante na minha vida para explicar essas pequenas atitudes. A minha filha olhou para mim e falou assim: pai, posso te pedir uma coisa? Eu falei: fala, minha filha. Eu não quero que você volte a ser aquele pai de 2 anos atrás, que era o pai que eu estava muito triste, muito preocupado. Isso reflete na nossa casa, entendeu? Então hoje, por exemplo, sou melhor ou sou pior? Não, hoje eu prezo para olhar que minhas pequenas atitudes interferem no meu meio. Então, é isso que a gente fala. Às vezes é fácil, todo dia você acorda motivado? Não todo dia você acorda motivado. Mas sabe o que me fez diferença na minha vida? Praticar esporte. Então, há quase 1 ano, eu acordo 4h20 da manhã. Eu vejo. Mas você viu uma questão de machucar, né? Eu tive LCA, né? Eu tive cruzado. E aí foi depois disso? Foi depois disso. Mas acordo cedo, faço a minha caminhada, faço minha atividade física, oro, faço a minha oração, me conecto lá meus 10 minutinhos fazendo a minha oração, conversando comigo, que era uma coisa que eu não conversava. Hoje eu sou um outro Rodrigo. Sim, legal. Do Rodrigo do Rodrigo quebrado para o Rodrigo motivado, isso faz uma grande diferença no nosso negócio. Então, a gente está falando aqui, pequenas atitudes geram grandes resultados. Geram. Se você chegar todo dia, se preocupar em dar um bom dia bem dado, se preocupar com o teu colaborador, escutar teu colaborador, escutar teu cliente, olhar para você e principalmente se preocupar primeiro, antes de começar o dia. Sabe que o avião fala: máscaras cairão, coloque depois no filho. Se você não tiver legal, teu filho, você não vai conseguir ajudar teu filho, teu cliente, teu colaborador. Então, essas pequenas atitudes fazem diferença, sabe? Legal. Tipo, a gente achar alguma coisa legal que a gente gosta. Então, a gente já gosta de futebol, a gente já se encontrou no estádio. Né? Então, assim, isso é uma válvula de escape que ajuda muita gente. 4h20 da manhã, só você e meu amigo Nível, viu? Nível, se você estiver assistindo esse podcast aqui, mano, você encontrou um parceiro, cara. Só você e o Rodrigão, 4h20 da manhã. E muita gente não acredita, viu? Você sabe que, Edu... O Nível, eu falo pra ele que ele pegou um dia, ele acordou cedo, fez várias fotos, prints, colocou, e aí ao longo da semana ele... Já me falaram isso também, sabia? Não, você sabe que antigamente eu até postava 4h20, galera, vamos lá, tal. Só que tudo na vida, né? Você tem as pessoas que te adoram e você tem os haters, né? Tipo, os caras falavam: você tá acordando 4h20, que coisa horrorosa, vai dormir. Eu falei: sabe uma coisa? Eu vou cuidar de mim, entendeu? Então, assim, se 4h20 pra mim faz diferença, eu respeito quem malha meio-dia na hora do almoço. Eu respeito quem malha 10 da noite, né? Mas as pessoas hoje na internet estão muito... tem de tudo, né? Tem de tudo, sabe? Tem de tudo. Mas é legal. Pra mim fez diferença. Porque, vou te contar a verdade dos 4h20. Eu não suporto fazer ginástica. Eu não suporto academia. Então eu falo assim... Deixa eu já acordar. Já resolver isso. Uma das coisas que eu mais amo na vida é dormir. Então eu vou bater de frente com um negócio que eu gosto. Eu vou acordar e vou fazer academia. Pra bater logo, tomar logo um shake de manhã assim e resolver. Conta pra gente ir pra final. Tá. No cenário odontologia, como vender? No mundo de hoje, assim, como que o dentista tem que se comportar para fazer uma boa venda? Porque o dentista tem inúmeras profissões, né? Dentro da odontologia, a gente é dentista, a gente é vendedor, a gente é empresário, a gente tem várias pequenas carreiras que o dentista faz, né?
vendedor, a gente não. Na faculdade de odontologia, a gente não tem uma aula de venda, não tem uma aula nem de administração, a gente não tem isso na faculdade. Mas a gente precisa vender todos os dias. Com ética, né? Mas o que você poderia deixar assim de dica, de conteúdo, de informação para converter? Tua pergunta. Primeiro, eu falo. Tem uma prática que a gente pode até um dia fazer um curso aqui, que eu acho que é muito legal. Primeiro, assim, a gente olhar o nosso talento. Então, o que eu posso dizer pro nosso dentista? Ele olhar para ele e falar assim, cara, será que eu tenho essa habilidade humana? Porque vender, primeira coisa, a palavra que me vem à cabeça se chama você ter capacidade de fazer um rapport comigo, né? Então, se pergunta, será que eu estou fazendo rapport com os meus clientes? Será que eu estou conversando com meus clientes? Será que meus clientes estão se sentindo bem de vir na minha clínica? Ou só é uma passagem, ou eu vou lá, faço o tratamento e ele vai embora? Né? Então isso é um primeiro passo, fazer uma avaliação. Como é que eu estou recebendo os meus clientes? Aí você vai perguntar, Jamal, o que tem a ver receber o cliente com a venda? Tem tudo a ver. Porque se a gente for falar a moda antiga, esse cliente que um dia foi bem recebido por você é o seu maior vendedor. Por quê? Ele vai na roda do jantar, ou ele vai no café, ou ele vai encontrar os amigos, as amigas, e um dia falar, cara, eu tenho um dentista que é o Edu, cara. Eu chego lá, o consultório dele é lindo. Cara, eu chego lá, às vezes eu tô meio baixo astral, eu vejo o meu dentista, ele sempre com um sorriso no rosto. A gente tem uma resenha, a gente conversa. Porra, é mais do que um dentista para mim. Essa é a maior venda do mundo. Tá certo? Então, se eu tiver que dar uma dica para você, se você como você aumenta suas vendas, o seu cliente é o seu maior vendedor. É ele que vai te trazer novos clientes. Por quê? Porque ele, bem atendido, ele vai falar pro tio, pro pai, pro vizinho. Você precisa... Quantas vezes eu falei assim, às vezes a gente não pergunta, alguém tem algum dentista para indicar? Né? Se você for um profissional que você está gerando esse sentimento de experiência positiva para o teu cliente, já é uma excelente venda. O boca a boca vale ouro, né? O boca a boca vale ouro. Vale mais do que você falar que tem habilidade. Eu sempre falo isso, né? Tipo, não adianta eu chegar na internet e falar, eu sou o Rodrigo Jamal, entendo de experiência. Sim. O que vale é, o cliente ou o pai do filho que eu levei no camp olhar para mim e falar assim, Jamal, meu filho adorou isso aqui, meu filho adorou passar 3 dias no camp. Isso é mais do que qualquer elogio ou qualquer publicidade para mim, porque mostra que você está fazendo algo com amor, entendeu? Sim, legal. Então isso é uma grande diferença na venda. Legal. Não ser só técnico, olhar um pouco mais a tua experiência dentro do consultório. Muito bom. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Vou querer ganhar um cheirinho também. Rodrigão, faz um jabá aí das suas coisas. Camp, explica do camp aí. Acho legal, tem muita gente que tem filho aqui também que acho que se interessaria. Não, Edu, primeiro queria te agradecer, te parabenizar, né? Uma honra receber você aqui. Eu tenho um Instagram, que é o @rjamal, né? Lá eu dou várias dicas sobre... Aqui, ó, coloca aqui, ó. Terça, põe aqui, ó. Lá eu dou várias dicas sobre empreendedorismo, sobre vendas, esse papo que a gente teve aqui, né? Falo bastante de esporte, porque a minha vida, a experiência esportiva, né? Hoje a gente tem o orgulho de atender o Palmeiras, né? A gente tem outros clubes também que a gente está começando a despertar o interesse em trabalhar. Eu tenho um cliente maravilhoso que é o HWT Sport, que fica em Bragança, que é um complexo esportivo de alta performance, excelente para clínica de tênis, clínica de esporte de areia, tem um hotel dentro do complexo, é um lugar muito legal que dá para misturar o mundo corporativo, fazer treinamento e também ter o esporte do lado, que é muito bacana, muito legal mesmo. E a gente faz experiência, a gente está agora com o camp do Palmeiras, que é para garotos de 8 a 14 anos, né? Passam 3 dias dentro do complexo esportivo sem os pais, vivem o dia a dia de atleta do Palmeiras, vivem mesmo, porque
toda a técnica de campo e metodologia de atleta é dada pelos próprios professores das escolas, das academias oficiais do Palmeiras. Então, assim, se o garoto é visto dentro de campo e fora de campo. Então, geralmente, os professores lá, a gente coloca a galera como é que tem que ser um atleta no Palmeiras. Tem que ser um atleta dentro de campo e fora de campo. Que legal. Então, é super legal. Eu me apaixonei por essa economia pai e filho, né? Então a gente está começando a ficar especialista em fazer camp. Tem outros clubes que já estão pedindo para a gente fazer o camp, os oficiais dos clubes, né? Então essa é a minha praia, assim, é criar experiência, criar essa positividade dentro do negócio, né? E foi assim que a gente construiu aí 20 anos no mercado. Legal, parabéns, cara. Ei, garoto. Mais sucesso ainda para você. Pra gente. Continua com essa energia boa. Que a gente sempre seja amigo, porque as nossas filhas sempre nos unam, né? Bia, Nina, beijo para vocês. Aí, Rodrigão, valeu, obrigado. Gente, obrigado valeu. Aí pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, Valeu, pessoal. Tchau.